Vamos lá, hoje a Operação Lesa Pátria da Polícia Federal, Miguel, teve mais uma fase, né, 25ª fase da Operação Lesa Pátria, que teve início há mais de um ano, né, com o objetivo de identificar as pessoas que participaram, que fomentaram, que financiaram, que agitaram o movimento golpista que desagou no famoso 8 de janeiro, quando bolsonaristas radicais, como todos sabem, invadiram e depredaram, numa cena lamentável, as sedes dos três poderes no Brasil. Essa operação ela é muito grande porque ela envolve diferentes frentes da arquitetura golpista. Os primeiros presos, como todos sabem, foram aqueles que estavam lá praticando depredação e invasão na Praça dos Três Poderes. Todos devem se recordar daqueles ônibus de golpistas sendo presos e tudo mais, né? Muitos deles já foram julgados, outros ainda aguardam julgamento. Então, é uma investigação bastante grande. Essa é a primeira etapa. Depois você tem outras frentes aí que apuram mentores intelectuais. É este o termo que a Polícia Federal, que o STF utiliza para se referir àqueles que estavam nos bastidores, né? Aqueles que se utilizavam de mecanismos como difusão de fake news, ataques ao sistema eleitoral brasileiro, ataques às instituições, né? Que estavam ali, vamos dizer assim, no staff do golpe, né? Entre esses investigados, como autores intelectuais, como mentores intelectuais, está, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não estava lá na Praça dos Três Poderes depredando, mas ele atuou no fundo para que isso acontecesse, por isso ele é investigado nessa frente. E hoje, essa fase 25 da Operação Lesa Pátria mirou alguns dos financiadores dos atos golpistas, isto é, aqueles que colocaram dinheiro para que os atos acontecessem, né? Não só o dia 8 de janeiro em si, mas aí a gente está falando de acampamentos em frente ao quartel-general, a gente está falando de bloqueios em estradas, né? A gente está falando de locação de ônibus para levar os bolsonaristas até Brasília, enfim, quem colocou dinheiro para que isso acontecesse, porque esse levante golpista não aconteceria sem financiamento, né? E hoje, portanto, nessa fase 25 da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal foi para cima de 3 empresários, né? 2 deles do ramo atacadista de Brasília, supermercado de atacado, né? São eles, 2 empresários, Adalto Lúcio de Mesquita e Joveci Xavier de Andrade. Ambos são acusados de financiar o acampamento golpista que ficava montado em frente ao QG, o Quartel-General do Exército, na capital federal, onde foi gestado ali o 8 de janeiro, né? A Polícia Federal deflagrou ao todo 34 mandados judiciais nesta quinta-feira, sendo eles 24 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão preventiva e 7 mandados de monitoramento eletrônico, todos expedidos pelo STF, que é quem conduz o inquérito. As ações ocorreram no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Espírito Santo, né? Agora vamos falar um pouquinho rapidamente sobre esses 2 empresários do ramo atacadista que foram presos e são acusados de serem financiadores dos atos golpistas. Esses 2, um deles, como eu falei, é o Joveci Xavier de Andrade. Este empresário, Joveci Xavier de Andrade, foi inclusive convocado à CPI dos atos golpistas na Câmara Legislativa do Distrito Federal, em abril de 2023, justamente para dar explicações sobre o seu envolvimento com a articulação golpista. Naquela época, ele negou ter participado da depredação na sede dos Três Poderes, mas entrou em contradição ao ser confrontado com 2 fotos em que aparece do lado dos bolsonaristas, e voltou atrás na declaração após ser exposto, ser pego em contradição. Numa dessas fotos, ele aparece segurando um cartaz contra o STF na esplanada dos ministérios, em pleno dia 8 de janeiro. Em outra foto, ele aparece confraternizando com os radicais bolsonaristas no próprio acampamento no QG do Exército, acampamento esse que ele é acusado de financiar. Ele é dono da rede Melhor Atacadista, que é uma rede que conta com 8 unidades, 8 supermercados
atacadões no Distrito Federal e no entorno, né? O outro empresário preso é o Adalto Lúcio de Mesquita. A partir de vídeos que mostram o acampamento bolsonarista no QG do Exército em Brasília, o Adalto Lúcio Mesquita passou a ser investigado, a princípio, pela Polícia Civil do Distrito Federal. Em maio do ano passado, ele também teve que prestar depoimento na CPI dos atos golpistas na Câmara Legislativa do DF. Ele é acusado não só de financiar o acampamento golpista, como coordenar a arrecadação de doações ao movimento golpista, né? E ele aparece em fotos, em vídeos, nas manifestações, nos atos golpistas, né? Então, esses são os dois empresários do ramo atacadista. E teve ainda um terceiro preso nessa mesma operação da PF desta quinta-feira, que é o Diogo Arthur Galvão. Ele é empresário também, só que ele é dono de um comércio varejista de madeira e artefato. Ele é de Campinas, mas estava em São Paulo no momento da prisão. Campinas, no interior de São Paulo, né? De acordo com a PF, foram 34 mandados judiciais, como eu disse hoje, vários deles de busca e apreensão, mas 3 deles foram de prisão. E os 3 presos são justamente esses 3 empresários que eu acabo de citar, Miguel. Então, neste momento, a PF vai para cima daqueles que financiaram o golpe e não só aqueles que agitaram ou que participaram diretamente. Mas o engraçado é que esses empresários, Miguel, não só financiaram, como estiveram presentes no acampamento golpista e nos próprios atos de depredação no dia 8 de janeiro.